Obrigada a todo mundo que entrou. Acho que a galera vai entrando aos pouquinhos. Esse é o Juan Oliveira. Ele é doutor em Medical Sciences pela Universidade da Flórida. Hoje em dia ele é diretor de Molecular e Cell Biology na Intellia Therapeutics, que é em Boston, para quem está em Boston, para vocês se conectarem. Ah, o Juan era meu veterano na faculdade. Ele se formou em biotecnologia na Universidade de Pelotas, no Brasil. E veio para cá pelo Ciências Sem Fronteiras também, faz bastante tempo e acabou dando certo, fez a transição para a indústria e está aí até hoje. Então, a gente chamou ele para dar um pouco de dicas, falar um pouco da trajetória dele. Eu vou dar uma guiada aqui, mas se alguém tiver perguntas ao longo do, do evento, podem parar para fazer perguntas para ele. E então, vamos lá. Então, Juan, bem-vindo ao encontro, bem-vindo à Balsa, obrigada por ter aceitado o convite. E se quiser falar um pouquinho da tua trajetória, até o lugar onde tu tá hoje, a palavra é tua. É, eu acho que tu. Obrigado pelo convite, Fê. Eu acho que tu fez um resumo bem certeiro, então não tem muito o que adicionar. Como a Fê falou, eu era veterano dela na faculdade, na Universidade Federal de Pelotas, fiz o bacharelado em biotecnologia, terminei em 2012. Era bolsista do Ciência Sem Fronteiras no ano de 2012. Na realidade, eu nem sei se a gente pode chamar de Ciência Sem Fronteiras, porque naquela época não era ainda Ciência Sem Fronteiras, era meio que um projeto piloto do que veio a ser no futuro Ciência Sem Fronteiras. E aí eu fiz o meu doutorado na Universidade da Flórida, na cidade de Gainesville, no norte da Flórida, fica mais ou menos umas 2 horas norte de Orlando. Quando eu terminei meu doutorado, que era 2018, eu comecei a trabalhar numa startup na Flórida, no sul da Flórida, numa cidadezinha chamada Júpiter, perto de West Palm Beach. Ah, não gostei muito do emprego, eu acho que é uma coisa que a gente pode falar aqui hoje, que a gente tem esses exemplos de frustrações às vezes também, e aí eu transicionei para outro emprego em Boston. E eu acho que a gente pode conversar um pouco também de como essa segunda transição ocorreu. Ah, e é isso, e eu estou na mesma empresa em Boston até hoje. Eu comecei como cientista de bancada, tive várias funções na empresa até hoje, em vários grupos. Eu mudei de grupo ao longo do tempo também. E hoje eu sou diretor de um grupo pequeno, sou eu e mais três pessoas do mesmo time. E, enfim, eu acho que um dia ou outro eu ainda faço um ou dois experimentos. Acho que às vezes quando eu sinto saudade da bancada. Mas na maioria dos meus dias eu acho que eu faço essa piada que a gente passa por todo esse treinamento e o que a gente faz no final do processo todo é ficar fazendo slide no PowerPoint, com os dados dos outros. Ah, e então é isso. Eu acho que isso é um resumo assim da minha trajetória até então. Eu estou bem feliz na indústria. Eu acho que por nenhum momento eu me arrependo de ter feito a transição da academia para a indústria. Ah, Inclusive, eu acho que eu converso sobre isso bastante com os meus ex-colegas de doutorado e acho que nem por um segundo durante o meu doutorado eu considerei ficar na academia. Eu sempre, quando eu entrei no doutorado, eu sempre quis ir para a indústria. Ah, e então tem várias coisas que eu acho que aconteceram que nesse momento olhando para trás que eu posso considerar sorte porque eu não planejei corretamente, porque eu poderia ter feito coisas de uma maneira um pouco diferente que facilitaria o processo. Então eu acho que tem um pouco de sorte, sim. Eu não quero tirar o meu próprio crédito, mas tem sorte. Mas eu acho que uma dos propósitos de ter esse tipo de conversa que a gente está tendo hoje é eliminar a necessidade da sorte, né? É fazer esse processo um pouco mais racional e, e que eu acho que a gente sempre olhando para trás, a gente vê as coisas que poderiam ter feito a diferença e que a gente não pegou aquele caminho necessariamente, né? E é isso. E o que que, perguntando assim, pegando um gancho, como que foi a tua, que parece que foi uma coisa que tu sempre quis, né? Sair da academia e ir para a indústria. Como foi essa decisão? É,
como que foi esse processo de decisão? Como foi o processo de dar entrada nessas inscrições? E o que que tu acha que veio da academia que te ajudou nesse processo, assim, que habilidade, ou que skill, ou que conhecimento que tu tinha que te ajudou nesse processo de transição? Eu acho que foram. Bom, primeiro na motivação, né? Vamos falar um pouquinho da motivação. Uhum. Ah, eu acho que são vários ângulos. O primeiro ângulo é que eu detesto escrever. Ah, e eu não me via escrevendo artigos para o resto da minha vida e escrevendo grant. E, enfim, não é uma coisa que eu realmente consigo fazer bem e não é uma coisa que eu gosto de fazer. Eu tenho que escrever para o meu trabalho ainda. Eu travo muito, eu fico às vezes no mesmo parágrafo por, sei lá, um dia inteiro, e enquanto não me sinto feliz com aquela escrita, eu não consigo progredir, eu não faço aquilo que vocês veem como uma instrução recomendável, que é aquela coisa de tipo, fazer um rascunho e depois você corrige. Eu, Uhum. eu, eu sou péssimo na escrita, então eu acho que ficar na academia para mim, eu tinha muito problema com isso por causa da escrita. A segunda coisa, eu não vou romantizar muito, assim, eu queria ganhar mais dinheiro. Eu acho que é uma coisa completamente aceitável depois de que tu passa por tanto treinamento na vida, enfim. Eu não queria seguir a carreira de postdoc, principalmente lá em 2018, e na Flórida mesmo. O salário de postdoc eu acho que é menor do que um salário de professor de ensino médio. Não menosprezando os professores de ensino médio, mas eu acho que, de novo, a gente passa por tanto treinamento e produz dados e uma pesquisa tão de ponta e não é valorizado, né, na academia. Então, então é uma coisa que eu não queria para minha vida, né? E, e eu acho que também tem o lado de querer fazer uma coisa que vai ter uma aplicação médica, enfim, que poder participar de uma coisa que tem chance de virar um medicamento ou uma terapia, e que não vai ser publicado e ficar aquele paper que sim, algumas pessoas vão ver, vão ler o seu paper, mas acaba ali e você começa a trabalhar em outro paper e a vida segue, né? Uhum. Ah, eu acho que tem uma pergunta ou alguém. Tô vendo a Aline com a mãozinha. Aline. Oi, oi, Juan, que bom que você está aqui falando com a gente. Obrigada pelo seu tempo e disponibilidade. A minha pergunta é mais no sentido de progressão de carreira, porque você pontuou que você entrou na mesma empresa, no nível de cientista de bancada, e depois disso você foi subindo de cargo até exercer essa posição de liderança de diretor. Eu queria saber como que foi sua experiência nessa progressão de carreira na mesma empresa, porque diferentemente de você, eu vejo vários colegas que eles entram numa empresa nessa posição mais inicial de cientista de bancada e eles acabam ficando estagnados nesse trabalho técnico e nem sempre tem essa oportunidade que você teve de chegar num nível mais gerencial, digamos assim. É porque geralmente o que eu ouço dizer é que você tem que ficar pulando, né, de galho em galho se você quer crescer. Então, eu queria saber como que foi a sua experiência e quais dicas você pode dar. E muito Eu obrigada acho de novo pelo que. seu tempo e disposição. ah, Obrigado pela pergunta. E é uma pergunta bem interessante e importante. Eu acho que os dois caminhos são possíveis. Essa estratégia de trocar de emprego talvez funcionava mais quando a economia, principalmente o setor de farma e biotech, estava mais aquecida, principalmente ali logo depois da pandemia, em 2021, 2022. Hoje eu acho que é muito difícil ela funcionar. Eu conheço várias pessoas que trabalham no setor por a carreira inteira, 30 anos, que já tiveram em mais de 10 companhias, e elas me falam que a gente está no momento que é o pior momento da biotecnologia, pelo menos do setor de indústria, nos últimos 30 anos. A gente costuma dizer que a gente está numa depressão da biotecnologia nesse momento. Então, trocar de emprego para subir de cargo hoje em dia é muito raro. Ainda acontece, mas eu acho que é possível que volte para esse molde que tu descreveu, se os juros foram cortados, enfim, se a economia melhorar nesse sentido para investimento de alto risco, que é o que realmente acontece com biotecnologia geralmente. Eu não sei se tu é do mesmo setor,
mas depende, talvez se tu for de um setor diferente, tu estejas vivenciando um momento diferente da economia que a gente está, Não, né? eu tô no mesmo barco e o barco chama Titanic, então não vai Eu afundar. concordo. Eu acho que sobre a questão de avançar dentro da mesma companhia, eu escrevi uns pontos aqui, a Fê me mandou algumas perguntas para eu pensar antes de conversar com vocês. E, e eu estava pensando justamente sobre isso, como avançar dentro da mesma companhia e quais as habilidades que a gente às vezes não consegue, ou às vezes tem muita dificuldade em achar pessoas que têm essas habilidades. Em outras palavras, o que te ajuda a te diferenciar dentro da empresa, o que te ajuda a crescer e quais seriam as contribuições do seu doutorado para isso, ou de qualquer treinamento acadêmico, né? Então, eu pensei, assim, quando eu tenho reuniões na empresa sobre, enfim, sobre performance das pessoas, sobre promoções, uma das coisas que a gente tem muita dificuldade de encontrar pessoas que são capazes é de pessoas que são capazes de resolver problemas sozinhas, pessoas que encontram um determinado resultado e não esperam pelo seu manager para dizer, ok, isso é o que tem que ser feito na próxima etapa. Pessoas que têm aquela iniciativa de, ok, esse é o meu resultado, o que eu faço sobre isso? Qual a próxima etapa? Ah, vou ler um paper? O que que esse paper diz? Quais as coisas que a gente poderia testar? Então, essa iniciativa é muito, muito raro. E eu vejo isso em muitas companhias diferentes. Então, eu acho que se é para dar conselho, eu acho que desenvolver essa habilidade de independência e de solucionar problemas e de criatividade durante o doutorado, a princípio, assim, na superfície, parece uma coisa óbvia, mas não é. Eu acho que tem pouquíssimas pessoas que são capazes de fazer isso, inclusive doutores. E muita gente que realmente espera para alguém que fale para essa pessoa, ok, isso é o que você vai fazer na próxima etapa, né? É uma coisa que surpreende às vezes. A outra coisa que eu acho que pode ser desenvolvida antes de você transicionar para a indústria é se sentir mais confortável com a capacidade de fazer perguntas. Eu lembro do meu orientador no doutorado, ele enchia o nosso saco de verdade durante os seminários, que ele brigava com a gente se ele estivesse na mesma sala que nós estávamos no seminário e a gente saísse daquele seminário sem fazer uma pergunta. Ah, e então, assim, naquela época, fazendo parecer que eu tenho 50 anos de idade, mas naquela época parecia chato e eu me sentia desconfortável e era forçado, mas hoje em dia eu sou muito grato a ele nesse sentido de me fazer eu me sentir mais confortável com fazer perguntas, com ter uma opinião, falar sobre a minha opinião. É uma coisa muito difícil de desenvolver quando você já está na indústria. E aí é quando você começa a separar as pessoas que conseguem progredir na carreira e as pessoas que não conseguem progredir na carreira. Porque você tem que fazer o seu trabalho, você está ocupado e você tem que desenvolver todas essas habilidades que você poderia ter desenvolvido durante o doutorado, pós-doc, mestrado, enfim. É difícil você desenvolver essas habilidades enquanto está trabalhando, né? Ainda mais num período de tempo curto. E a outra coisa tem mais dois itens que eu queria falar. Ah, eu acho que uma das coisas que poderia ser mais investido durante a formação acadêmica de todas as pessoas é desenvolver uma habilidade de comunicar a ciência de uma maneira simples. Isso é uma coisa que realmente diferencia as pessoas, no ambiente profissional. As pessoas que conseguem apresentar dados e montar uma história e não simplesmente mostrar um gráfico, sabe? Conseguir comunicar a importância do que fez, do que vai fazer, quais são as limitações. Enfim, essas coisas que eu estou falando parecem tão óbvias, mas elas são muito mais difíceis de implementar na vida real do que parece. E a última coisa que eu ia falar, eu não sei se nós temos muitos introvertidos na audiência,
Acho que nós, como os brasileiros, nós tendemos a ser mais extrovertidos. Mas se esse é o caso, se você não tem uma personalidade mais introvertida e mais dificuldade de falar em público, ah, é difícil progredir numa carreira da indústria se você não conseguir desenvolver essa capacidade de liderança e de falar em público e expor a sua opinião. Eu conheço pessoas introvertidas que cresceram na carreira, mas elas têm esse conceito para si de ser mais ambivalente, sabe? De eu consigo ser introvertido na minha vida pessoal, quando eu saio do trabalho, mas quando eu estou no trabalho, eu preciso botar aquela máscara e fazer a minha opinião valer, sabe? E talvez essa seja a mais difícil entre todas as coisas que eu falei aqui. Talvez leve muito tempo para você conseguir absorver essa habilidade. Eu acho que são, enfim, uma resposta muito longa para a tua pergunta, mas eu acho que já fala sobre como aproveitar essas habilidades, aproveitar o tempo que a gente tem durante o doutorado para desenvolver essas habilidades que lá na frente vão ser muito importantes. Uhum. Henrique, tu Ô, quer falar Rua, alguma coisa? eu queria só um contraponto aqui que eu pensei, obrigado, Rua, pelas suas explicações. Uma coisa que eu ouço bastante de pessoas que escolhem ficar na academia é a questão da liberdade, né? Que eles falam que eles podem fazer o que eles quiserem e não tem que, enfim, seguir um projeto que está vindo de cima. E aí eu fiquei curioso só para saber como que isso se aplica ao que você falou nessa questão de problem solving, né? De você ter independência e como que você, sei lá, que eu imagino também o medo de você fazer uma coisa e fazer errado, e aí o seu superior vai falar, por que que você fez isso sem passar por mim, sabe? Como que você lida essas situações? Eu acho que não é sobre fazer alguma coisa sem passar pelo seu superior. A questão toda é você ir para o seu superior com as suas ideias e Uhum, discutir elas com essa pessoa, ao uhum, invés de sair executando elas sem comunicar a ninguém, né? legal. O que na maioria dos casos é que as pessoas vão para os superiores delas e sem ideias, né? E esperam que as ideias partam do superior, né? Ah, a questão da liberdade, cara, eu acho que isso é um dos maiores mitos que contam sobre essa relação entre indústria e academia, que você não tem liberdade. Porque se você parar para pensar, você não tem tanta liberdade assim na academia. Você não vai sair fazendo qualquer coisa que não tem nada a ver com a grant ou com o paper que você está trabalhando, né? Não é enfim, libertinagem intelectual que as pessoas pensam. Uhum, Ah, então, na indústria, sim, você está mais restrito ao projeto, mas se você tem uma ideia boa, mesmo que seja muito na tangente, e se você consegue justificar essa ideia, você vai ter a liberdade, para executar. E se você não tem essa liberdade, você sai da empresa, porque a empresa não valoriza as suas contribuições, né? Isso vai acontecer, sim, acho que assim como na academia a gente tem orientadores que são ruins, na indústria você também vai ter superiores que são ruins, que têm ego, que quando vem uma ideia boa surgindo vão tentar, enfim, fazer com que essa ideia não saia do papel. Mas é esse o momento que você pensa, ok, eu cresci demais aqui e o meu cargo ou a minha função, eu posso fazer mais em outro lugar, né? Eu acho que o Felipe tem uma pergunta também. Vai lá, Felipe. Boa noite, obrigado pela sua palestra, Juan. Tá ajudando muito e resolvendo muitas dúvidas minhas que eu tava tendo por aqui. E minha pergunta é sobre, tipo, como seria a sua uma dica que você daria para alguém que vai seguir uma carreira, que está começando a entrar nessa parte acadêmica? Porque eu tô no final do meu curso, tô terminando minha graduação em Biomed, e estou quase terminando minha iniciação científica na área de biotech, mas não em bancada, e sim na parte computacional. Então, Sim. tipo, a ideia seria fazer a ideia de um funil sobre diversos trabalhos e pesquisas que tu faça para, tipo, encaixar em algum setor da indústria, por exemplo, em alguma Big Pharma,
em alguma empresa de controle de qualidade, de modelos de proteína que o pessoal produz, tal, essas coisas, sabe? A minha dúvida é mais ou menos sobre nesse quesito. Eu acho que é uma pergunta um pouco difícil de responder, no sentido de que a minha experiência é toda na indústria dos Estados Unidos e eu não quero generalizar minhas observações para outras indústrias ou indústrias em outros países. Eu imagino que nem todas as pessoas aqui talvez estejam nos Estados Unidos ou pensando em trabalhar nos Estados Unidos. Ah, Aqui, a Rua, só fazendo um parênteses, a maioria das pessoas, sim, a associação é meio focada aqui, então ok. pode generalizar se quiser e falar Então bem. eu vou generalizar, talvez. Ah, Mas eu tava pensando assim, ok, quais seriam as coisas que fariam a diferença se eu soubesse em diferentes estágios da minha carreira? Quais as coisas que teriam facilitado o meu processo, né? E eu separei assim, antes do PhD, durante o PhD e após o PhD. Ah, antes do doutorado, eu acho que seria uma boa ideia para as pessoas identificarem orientadores que são ligados à indústria, sabe? Quando você escolhe aquele orientador, às vezes a gente não pensa nisso, né? Porque nem tem essa ideia formada do que vai querer fazer quando terminar o doutorado ou mestrado, enfim. Mas se essa ideia já existe, se você achar um orientador que seja co-founder de uma companhia, que tem essa relação com a indústria mais de perto, isso ajuda bastante. Ajuda que você vai ter provavelmente uma chance de conseguir um emprego nessa companhia que essa pessoa é ligada. Isso acontece com muita frequência. Ah, e também, né, que você vai ter conselhos mais realistas, e uma pessoa que não vai reagir negativamente a essa ideia de transicionar para a indústria. Eu posso dar o meu exemplo, o meu orientador era bem conservador nesse sentido de que ele treinava pessoas, ainda treina, ah, que na visão dele eram para ficar na academia. O sonho dele era que nós fizéssemos um pós-doutorado, conseguissem uma Independence Grant, que eu acho que é K-99, e depois um R1 e seguir a vida na academia. No momento que eu falei para ele que eu estava querendo ir para a indústria, o nosso relacionamento mudou de uma maneira muito drástica. Então, eu acho que é muito importante fazer essa decisão do orientador correto, que é aberto. Eu acho que hoje em dia, depois de 7, 8 anos que eu saí da academia, é muito mais comum e aceitável essa carreira na indústria do que era, quase 10 anos atrás. Mas é um pensamento que tem que ser feito e que ajuda bastante se você tiver um orientador que é mais pró-indústria, digamos. A outra coisa é considerar o local da universidade, né? Eu estava na Flórida não tem muitas companhias, não, eu acho que o networking fica bem complicado. Então, talvez quando você considera qual universidade que você está aplicando, é uma coisa muito importante pensar em estar em regiões como São Francisco, San Diego, Boston, North Carolina, que tem mais oportunidades, que você vai encontrar pessoas que trabalham nessas empresas com mais frequência. Ah, e uma coisa interessante é que você não precisa publicar os seus papers do doutorado para conseguir fazer essa transição para a indústria de uma maneira com sucesso. Eu não publiquei meu paper do doutorado até terminar meu doutorado. Meu paper saiu anos depois. Eu saí como co-primeiro autor lá, sei lá, o terceiro co-primeiro autor, nem me importa. Ah, e então, assim, considerar os requerimentos do programa. Será que o programa que você está se inscrevendo vai ter essa obrigatoriedade de você publicar a sua pesquisa antes de terminar o doutorado? Porque se isso é o caso, isso pode atrasar a sua vida em 2, 3 anos, né? Então, realmente entender o programa. A outra coisa é procurar programas que, por exemplo, eu sei que em Boston tem vários programas, eu acho que ali da BU, da Boston University, que eles têm co-ops, e um co-op é basicamente você poder fazer 9 meses de trabalho na indústria em um ano, que é uma experiência muito, muito boa, que conta muito quando as pessoas vão aplicar para trabalhos na indústria. Isso é raríssimo, eu acho. Acho que tem pouquíssimas universidades que têm esse tipo de programa. Mas tem internships também, né? Estágios de verão,
que também podem ser feitos. Isso eu acho que é mais real, mais possível. Mas isso volta bastante à questão do orientador. Se o seu orientador não é uma pessoa que é pró-indústria, ele vai ter muita dificuldade de aceitar que você vai ficar 3 meses fora do laboratório, trabalhando num estágio de verão, e quem é que vai fazer os seus experimentos, quem é que vai cuidar dos seus camundongos, enfim, só dando um exemplo que se aplicava a mim. Ah, então, a escolha do orientador, a escolha da universidade, ah, tendo isso em mente, eu acho que importa bastante e ajuda bastante lá na frente, né? Eu vou Ah, fazer um gancho só para uma pergunta aqui, porque tu falou questão de publicação e tal, e eu acho que quando eu comecei a mandar currículo, que eu tô nessa busca, acho que foi muito difícil para mim adaptar como eu me vendo para a indústria, para uma vaga de indústria, porque toda a vida a gente faz um currículo ali acadêmico, né? E aí o principal foco, o nosso produto é artigo, é publicação. E eu acho que tem muita dificuldade, eu acho que tem muito mito de quem está na academia achar que a publicação é importante, que aquele histórico de publicações pesa para a indústria, do mesmo jeito que pesa para a academia, né? E eu acho que isso é uma coisa que é difícil da gente que está na academia entender um pouco e mudar um pouco esse mindset. E eu não sei se tu tem alguma dica em como mudar isso, em como se vender um pouco melhor e sair desse mindset de publicação e vender aquela habilidade de uma forma, né, que não se baseie nisso, na publicação acadêmica. eu acho que tem muitos recursos online, né, nessa parte que eu acho que eles chamam de transferable skills, e essas habilidades que você pode vender ah, melhor, enfim, se você teve um undergrad, que você fazia mentoria, se você organizou eventos, esse tipo de coisa. Eu acho que ah, existem bastante recursos para fazer vocês perceberem esse lado que talvez não seja tão evidente na academia. Mas, mas eu queria tocar em um ponto relacionado a isso, que é essa questão de conseguir o primeiro emprego na indústria. O conselho que eu dou para as pessoas, e eu ainda vejo funcionar, ah, é aplicar para startups. Ah, eu acho que em startups ah, é muito difícil para eles conseguirem. Talvez hoje em dia eu acho que seja um pouco diferente, mas até o ano passado, quando esse conselho funcionou pela última vez com uma pessoa que eu conheço, ah, startups geralmente eles têm um pool de candidatos menor, porque os benefícios não são tão bons, porque você vai ter que trabalhar um pouco mais, porque, né, você tem uma função que é muito mais ampla, eles têm poucas pessoas trabalhando na companhia. Ah, e geralmente as startups têm um co-founder que é da academia, as startups elas funcionam muito mais ligadas à academia, então é mais fácil você ter um contato que consegue te apresentar para alguém da empresa. E geralmente é mais fácil conseguir empregos em startups para quem está na academia ainda. E você ficar nessa companhia por um ano, como eu fiz, eu fiquei 11 meses, adquirir um pouco de experiência, comprar um pouco de tempo, e aí transicionar para um emprego que seja mais legal, que seja mais alinhado com os teus interesses mesmo. Eu acho que é possível ir direto para uma companhia que seja mais de um tamanho médio ou até um tamanho grande, como Pharma, não é impossível, eu já vi pessoas fazendo, mas é bem raro. Eu acho que esse caminho da startup é muito mais fácil e muito mais viável, para falar a verdade. Uh, e só que não é uma vida fácil, né? Trabalhar em startup é bem pesado, assim, não recomendo ao longo prazo. Aline, quer falar alguma coisa? Eu sempre quero falar. Esse é o Pode problema. falar. Você sabe, você me conhece. Você falou dessa transferência, né, de skills e de habilidades da academia para a indústria. E eu fiquei curiosa para saber como que foi, Juan, a sua experiência de partir dessa posição de cientista para hoje um líder de grupo. E como você se percebe usando, né, do que você aprendeu no seu doutorado ao longo da sua carreira para ser um líder hoje de um grupo mesmo que pequeno, mas que você lidera essas pessoas e tem que fazer esse gerenciamento dos dados e da produtividade deles.
Ah, deixa eu pensar. Eu acho que foi uma coisa que foi acontecendo naturalmente. Não teve muita estratégia por trás. Eu comecei na bancada, depois, quando eu comecei a tomar conta de um projeto um pouco maior, eu pude contratar uma pessoa. Eu ainda estava na bancada trabalhando com aquela pessoa do meu lado. Aí, conforme aquela pessoa vai amadurecendo cientificamente, ela vai adquirindo mais independência, eu me afasto mais da bancada. Aí você contrata uma segunda pessoa, e assim vai. No meio da minha carreira na Intellia, eu troquei de grupo porque um novo grupo estava sendo formado e eles estavam buscando. Eu acho que isso é um ponto importante. Você tem que ah, reconhecer a existência de vácuo, right? Tipo, quando você tem um setor da companhia que precisa de uma habilidade que você tem ou de um conhecimento que você não espera, você pula naquela oportunidade. Se isso significar trocar de grupo, se isso significar você sair um pouco da sua zona de conforto, trocar de supervisor, vai, sabe? Porque isso é um conceito que se trabalha muito na geopolítica, né? Que quando qualquer ausência de liderança se forma, aquela ausência de liderança é preenchida muito rapidamente. Então, eu acho que no ambiente de trabalho também, assim, quando existe aquela oportunidade, quando alguém sai porque conseguiu um emprego em outra empresa ou porque vai trocar de carreira, se aquela oportunidade é uma coisa que você acha que você pode fazer, isso é um ótimo momento para você crescer no seu trabalho também. Super interessante seu ponto de vista, porque eu sou pós-doc e, para mim, uma das coisas mais difíceis é delegar funções. Eu me sinto muito constrangida. No undergrad, tenho, né, as pessoas que são os técnicos de laboratório, e eu não sei porque eu ainda estou tão presa nessa condição de subordinada que eu não consigo me imaginar tendo que falar a alguém, nossa, você tem que fazer isso não tá bom, porque eu não consigo ter essa. Talvez eu não tenha esse papel de liderança ou essa habilidade, mas eu nem sei se isso é uma coisa que é por conta da minha formação ou se é uma skill que a gente consegue adquirir conforme a necessidade, né? Aquela história da água esquentando e você tem que dar seus pulos. Não, eu acho que também todos nós temos um pouco dessa síndrome do impostor, né? Ah, e eu, eu acho que todos nós temos essa questão de dificuldade de delegar atividades e confiar numa pessoa, principalmente quando você tem uma deadline, né, que o projeto tem que ser completado e você não se sente confortável com outra pessoa fazendo isso. Mas ao longo do tempo, especialmente se você treinar as pessoas, eu vejo muita gente delegando o treinamento, o que é uma coisa muito ruim. Mas se você foi aquela pessoa que treinou a outra pessoa, ah, ao longo do tempo vocês constroem esse relacionamento de confiança. Talvez isso leve um ano, mas é um exercício que tem que acontecer e ele acontece naturalmente desde que você treine essa pessoa, ah, que você consiga também mostrar outros valores para as pessoas do seu grupo, né? Por exemplo, ensinar essas pessoas que é ok errar, que toda vez que eles cometem um erro, que você cometeu erros também quando você estava no papel deles, que quando eles cometem um erro, que eles têm que falar para você sobre o erro, ao invés de, enfim, tentar remediar ou consertar um experimento que já começou errado. Então, eu acho que eu sempre, quando converso com os meus reports, às vezes eu até invento erros que eu não cometi, ah, simplesmente para deixar eles mais confortáveis, quando eles cometem erros, né? Ah, e eu acho que tem funcionado. Sensacional, E, Juan, você é um ótimo chefe, já descobri. Que sorte do seu grupo. Não, parece uma forma boa de humanizar o processo também, né? Porque acho que tem muita gente que tem esse problema de cometer um erro e admitir que cometeu um erro e não sentir vergonha por isso, né? Eu acho que, não sei, na academia parece que é um tabu também. Eu não sei se todo mundo aqui sente isso, mas esse negócio de delegar ou de cometer um erro e admitir parece que
dependendo de quem é o teu orientador, pode ser um problema e às vezes as pessoas acabam reprimindo isso muito, né? É, realmente. Eu ia perguntar, tu estava falando da função de conseguir identificar o vácuo, né? E É, oportunidades de crescer dentro da empresa, que eu acho que era uma coisa que eu ia perguntar de estratégias de se manter, porque eu acho em que no mundo atual e no cenário atual, onde tem layoff de empresas a cada ano, acho que isso é uma estratégia. Acho que se tu puder falar um pouco mais sobre isso também, mas aproveitando esse gancho para, de repente, dicas para quem está na academia e está com esse medo de fazer essa transição, não está sabendo como iniciar, né? E tu falou um pouco de talvez a startup, pode ser uma possibilidade. Alguém comentou aqui no chat que outra opção pode ser procurar uma prestadora de serviço, ou alguma coisa assim. Se tu puder comentar mais sobre isso, de como fazer essa transição e como se manter em um cenário que está tão instável, eu acho, para eu todos. acho que a instabilidade na indústria com certeza está gigante, mas a gente também viu um pouco de instabilidade na academia, com postdocs sendo dispensados, enfim, coisas que até então eram inimagináveis, né? Ah, e, mas respondendo à tua pergunta de como se manter, ah, eu acho que você tem que olhar ao seu redor, construir relacionamentos positivos com outros times, ah, tentar entender a psicologia de cada pessoa e, enfim, aonde que começa e termina a zona de conforto de cada pessoa, como que você pode colaborar com alguém sem ameaçar o ego daquela pessoa. Eu acho que tem uma questão da psicologia muito, muito grande nessa pergunta de sobrevivência, né? Ah, sinceramente, às vezes, construir relações positivas ah, ao longo da sua carreira, né? Boston e Cambridge, por exemplo, é um lugar tão pequeno que todo mundo se conhece, então você tem que ter bastante cuidado como você procede com a sua carreira também. Ah, mas eu acho que olhar ao redor, ver quais projetos que você pode colaborar e contribuir de uma maneira eficiente, né? Enfim, ser uma pessoa transparente, sabe? Ah, eu acho que eu acho que no geral, se você está tentando contribuir com novos projetos, se você está mostrando dados, usando a sua criatividade, fazendo com que as pessoas do seu time também estejam bem, estejam felizes, isso é uma maneira dos seus supervisores também perceberem que você faz um trabalho bom e que você contribui para projetos diversos. A nossa companhia teve dois layoffs enormes, ah, e espero que não tenha um terceiro, mas nunca se sabe. Ah, e também, e aquela coisa, eu acho que eu escutei isso de alguém que todos nós vamos ser laid off em algum momento da nossa carreira, né? Não existe essa ilusão de estabilidade plena. Talvez até existem alguns cargos, ah, mas, enfim, eu acho que viver conforme as circunstâncias econômicas atuais, entender o que está acontecendo, se preparar financeiramente, se preparar de um ponto de vista migratório também, caso essas coisas venham a acontecer. Sempre pensar qual é o plano B, qual é o plano C. ah, e eu acho que é isso. E, e eu não queria transformar, eu acho que a questão imigratória é muito pesada quando você faz essa transição da academia para a indústria, principalmente nos tempos atuais, né? E eu não quero transformar essa ligação sobre essa transição da academia para a indústria em uma ligação sobre aconselhamento migratório, que não é o ponto, e eu também não tenho conhecimento para isso. Mas enfim, eu falei antes que os papers não importam e que vocês talvez não precisam focar tanto em publicar, publicar, publicar. E o que eu vou falar é um pouco contraditório. Se você está numa situação
migratória que precisa aplicar para um green card no futuro, os papers vão fazer a diferença, sim. Eles talvez não façam a diferença para você conseguir um emprego na indústria, mas talvez eles façam a diferença para você conseguir resolver qualquer situação migratória em específico que essa pessoa, que você ou essa pessoa tem. Uhum. Ah, então, isso também faz parte da estratégia. Você se autoconhecer não apenas das habilidades, mas também entender as suas limitações de competitividade. Hoje em dia, por exemplo, está acontecendo na nossa empresa de que a gente não está contratando pessoas que requerem um H1B ou que precisam de visto. É muita incerteza na política migratória atual, então a empresa fez essa decisão de que a gente não pode contratar essas pessoas mais. Então, se você desde o início eliminar essas limitações, começar a trabalhar na sua situação migratória bem cedo, lá na frente você não vai ter tantos problemas para conseguir um emprego. E claro que a situação está sempre mudando, né? Ah, a instabilidade econômica não vai durar para sempre, eu espero. Não tem madeira aqui para bater. Mas eu acho que assim que as coisas começam um pouquinho, enfim, se os juros baixassem e se a situação para a biotech começar a melhorar, eu acho que essas empresas também vão se sentir mais confortáveis voltar a essas práticas mais antigas, que é de adotar essas políticas mais voltadas a estudantes internacionais, contratar ah, imigrantes e esse tipo de coisa. Mas, para resumir, esse ponto é não procrastinem. Ah, façam isso o mais rápido possível, porque isso vai gerar dor de cabeça quando você transiciona da academia para a indústria. Eu acho que Tá ainda mais, gerando, né? parece que o círculo imigratório ele está se fechando, né? Cada dia é uma mudança e as possibilidades vão diminuindo, assim. É, Então, uma dica muito boa. Aline, tu queria perguntar alguma coisa? Que eu não quero cortar os... Não, eu não quero perguntar nada, não. Eu não procrastinei, mas, enfim, não é sobre isso o tema, mas, assim, não tá andando, então, realmente, é começar as soon as possible. É. Uma coisa que eu queria perguntar, e talvez seja a pergunta de outras pessoas aqui também, que estejam nessa transição, e que é uma coisa que eu tô tentando aprender e explorar mais, eu acho que quando a gente vem da academia, a gente fica tanto tempo estudando uma coisa, se especializando numa coisa, né? Ou a pessoa é de bancada, ou a pessoa é mais computacional, ou faz os dois, enfim. Mas a gente sempre fica numa coisa específica por muito tempo. E aí, quando vai procurar uma vaga na indústria, tem inúmeras possibilidades daquilo que tu pode fazer, né? Eu, por exemplo, tô numa situação de que tu acabou de descrever de muitas empresas não estão contratando porque não estão dando visto de trabalho, enfim, né, ainda estou esperando o green card. E aí eu comecei a olhar, ok, eu estava aplicando para essas vagas aqui, que, né, são as minhas habilidades que eu faço todo dia, mas que outras coisas que eu posso fazer. É difícil para mim saber identificar essas outras variedades que a gente pode fazer como cientista, como PhD na indústria. E eu não sei se tu tem alguma dica sobre isso. eu acho que, no geral, não aplica para vagas, aplica para empresas que você conhece pessoas naquela empresa. Uhum. Ah, se você, principalmente hoje em dia, se você não conhece ninguém naquela empresa, é praticamente impossível que a sua aplicação seja revisada por alguém, né? Se aplicar dessa maneira só por aplicar não chega a lugar nenhum. Se você não conhece ninguém na empresa, é possível você adicionar pessoas no LinkedIn. Tenta entender. Eu acho que se você gastar algumas horinhas vendo ali a lista de empregados no LinkedIn, você consegue descobrir quem é o chefe do departamento da posição que você está aplicando, baseado no título, baseado na progressão da carreira, quando a pessoa foi contratada, adiciona a pessoa, usa aquele recurso do LinkedIn que é o e-mail que você tem, acho que quando você tem o premium você consegue mandar 5 por mês. Ah, aquilo é muito, muito importante porque aquela função faz com que a pessoa que está recebendo aquela mensagem é notificada, é super chato, fica aquela notificação para sempre até você responder, então eles vão te responder. Ah, e- e- então eu acho que é muito importante você fazer esse networking com a empresa das vagas que você está interessada ou interessado,
Ah, e, enfim, é referral. Tudo na indústria funciona por referral. E hoje em dia nem o referral é suficiente, porque tem tantas pessoas vindo com referral, né? Que eu acho que quando eu apliquei o referral era noite e dia, né? Ter um referral, mas hoje em dia tem tantas pessoas com referral que eu acho que já não tá fazendo tanta diferença assim. Mas voltando ao que eu falei, né? A questão da startup, escolher empresas que você realmente se diferencie ou que estejam começando. Uma das coisas da startup que eu não falei é selecionar startups que tenham um certo dinheiro, né? Que já tenham, por exemplo, quando você vê como esse funding para companhias funciona, as startups geralmente, quando elas têm Series A, é quando elas têm já um pouco mais de dinheiro, geralmente elas conseguem levantar uns 10, 20, 50 milhões, e isso gera dinheiro suficiente para uns 2 anos. Então você tem uma certa estabilidade, você sabe que você está indo para uma companhia que não vai ter um layoff daqui a 6 meses. Então, escolher a startup é muito importante também. E dependendo da cidade que você está olhando, tem vários espaços, incubadoras, que tem muitas startups, né? Tem em Boston, tem a Flagship, que é essa incubadora de startups, que tem várias, tem Lab Central. Então, tem vários lugares que você pode olhar para empresas que estão começando e, e tentar daí, né? Tentar entrar em contato com esses co-founders, né? Eu acho que isso fala um pouco também, a gente, a gente abordou o que fazer cedo na carreira, talvez para tornar esse processo um pouco mais fácil. Eu acho que agora a gente está falando, ok, já terminei meu doutorado, ou estou terminando meu doutorado, o que que eu faço? É tarde demais? Não, não é tarde demais. Mas tem estratégias que eu acho que podem ser usadas. A outra questão que eu queria falar, que eu fiz errado na minha carreira, é saber usar o OPT de uma maneira inteligente, né? Se você é F1 e você tem aqueles 3 anos de OPT, que eu nem sei se ainda existe, eu espero que exista. Existe. Ah, é. E quando eu fui para a indústria, no meu primeiro ano, eu apliquei para o meu H1B e eu consegui no primeiro ano. E eu meio que fiquei preso naquela companhia, porque o H1B era com eles, e eu odiei aquele trabalho. Então, quando eu queria trocar para um segundo emprego, eu teria que convencer essa nova empresa a fazer um novo H1B. E se eu tivesse meu OPT, eu poderia simplesmente ir para aquela empresa de uma maneira muito mais fácil. Então, a gente quer conseguir o H1B, mas também você quer usar o seu OPT de uma maneira inteligente, talvez use o seu OPT pelo primeiro ano, ver se você gosta daquela companhia. É como qualquer, né, qualquer relacionamento. Antes de você assinar alguma coisa, você quer ver se tem química ali, né? É uma boa dica. E esse negócio de refer, eu acho que é uma boa dica também, porque eu acho que as únicas entrevistas que eu consegui até hoje foi porque alguém me encaminhou, né? E não é coincidência, É, realmente. prometo. Tá mais difícil agora, acho que porque, né, tem outras limitações, outras camadas de limitações aí, mas com É, certeza referral é. E usar o APT também, acho que é uma boa, porque o H1 realmente te prende naquele lugar, né? E tu fica ali, e em momentos onde nem todo mundo tá dando o H1, é bom não arriscar. Então, se tiver 3 anos de APT para usar, é, melhor ainda. eu também não recomendo esperar até o último ano para pular pro H1, mas pelo menos dar uma, né, segurar algum tempinho, talvez um ano, para ver se você gosta de onde está, antes que você case com aquela companhia via H1. Né? Boa. Alguém tem mais alguma pergunta? A gente está chegando quase no finalzinho, e aí se tentar abrir para mais perguntas para a galera que está mais quietinha, e se não, a gente vai começando a se encaminhar ao fechamento aqui. Vamos ver. Outra coisa que eu anotei aqui que eu acharia interessante falar é que se você já tem um orientador e não é uma pessoa ligada à indústria, né?
Não recomendo trocar de orientador simplesmente por isso. Ah, mas também é uma oportunidade de você procurar committee members para sua qualificação, para o seu comitê do doutorado, que naquelas pessoas você pode achar pessoas ligadas à indústria, que foi o meu caso. Um dos meus membros do meu comitê era um dos co-founders dessa startup que eu acabei indo e não gostando. Ah, e, e outra coisa, eu acho que tem uma pergunta, então já vou abrir um espaço para essa pessoa perguntar, mas o meu segundo trabalho, que é o trabalho que eu sempre quis, até quando eu terminei o doutorado, eu queria esse trabalho que eu consegui como meu segundo trabalho, só que não tinha nenhuma vaga nessa empresa, e eu precisava pagar as contas. Então, eu acabei pegando esse meu primeiro trabalho. Ah, mas esse segundo trabalho foi um referral que eu consegui durante o meu PhD, que eu convidei um dos co-founders para dar uma palestra na universidade que eu estava fazendo o PhD. E anos depois, quando abriu uma vaga nessa empresa, eu mandei um e-mail para esse cara e falei: Olha, você lembra de mim? A gente conversou. E foi assim que aconteceu. Então, planejar se você participa de organização de seminários durante o seu PhD ou mestrado, planejar quem você convida, porque talvez a universidade tenha uma grana para trazer pessoas de outros estados. Eu acho isso importante também. Pensar como isso pode beneficiar você. Uma maneira um pouco egoísta, eu sei, mas ah, eu acho que a Lorena tem uma pergunta. Olá, Lorena. Oi, Juan, tudo bem? Obrigada aí pelas dicas e está sendo muito bom ouvir a sua perspectiva, né? Acho que você tá no mudo, Lorena. Eu acho que você clicou sem querer no mudo. Aí. Desculpa, me ouvem agora? Sim, Aham, sim. horrível. Sim. É uma pergunta que é só continuação mesmo da dica anterior que você deu em relação ao network, né? De achar pessoas que possam estar na empresa. Então, a minha pergunta seria assim, qual a dica que você dá? Por exemplo, se você sabe, descobre assim, essa pessoa é da vaga que eu estou querendo aplicar. Como me conectar e como conversar com essa pessoa? Qual que seria a melhor estratégia? Porque você tem o lado da outra moeda, né? De Sim, pessoas sim, sim. provavelmente tentando conectar com você e pedir, né? Dicas. Sim, eu acho que a primeira estratégia é ver se você tem uma conexão de segundo grau com aquela pessoa, né? Se você é conectado com alguém que conhece aquela pessoa, ah, então, tipo, o LinkedIn é essencial nessa busca. Se você tiver várias pessoas de segundo grau, talvez escolher a pessoa que te conhece melhor, escolher a pessoa que falar com várias pessoas, também porque você quer descobrir se aquele supervisor que você está contatando, se a pessoa não é um psicopata também. Ah, então isso é uma relação, é uma via de mão dupla, né? Não é simplesmente você contatar essa pessoa, é você descobrir se essa pessoa é o chefe ideal para você ou um chefe que não vai fazer a sua vida, transformar a sua vida em um inferno, né? Mas, enfim, contatar uma conexão de segundo grau. Se isso não existe, se não existe aquela conexão de segundo grau, contatar a pessoa diretamente, no LinkedIn. Eu acho que a chance ali, o sucesso é meio que não é muito alto às vezes, né? Porque nem todo mundo verifica as mensagens. Então eu acho que a conexão de segundo grau é geralmente o melhor caminho. Mas se não houver, contata na coragem mesmo, e o não você já tem. Assim, obrigada, viu? Eu vi que alguém mais tinha ou desmutado ou levantado a mãozinha, mas agora eu não tô vendo mais. Tinha mais alguém? Acho que não. Parecia que eu tinha visto uma mãozinha. Bom, eu acho que a gente, né, o Rua tem que ir para o aeroporto, então eu não quero que a gente se estenda tão mais assim, mas, Rua, não sei se tem alguma consideração final que tu queira fazer, alguma dica, uma dica de o que não fazer, do que fazer. Eu acho que a gente já falou bastante sobre isso, mas se vocês querem, se as pessoas que estão aqui querem transicionar para a indústria, é não passar por essa síndrome do impostor, né? De tipo, eu não tenho experiência na indústria, não consigo. Começa, tenta o caminho da startup.
assim que você tiver um pouco de experiência, você consegue aplicar para outras posições. Eu sei que a gente está num momento bem ruim do mercado, não vai ficar assim para sempre. Ah, então, começa talvez por uma companhia que não seja o ideal para você, mas pelo menos você acumula experiência e consegue um emprego melhor em breve. E também tem a chance de você começar numa startup e gostar do emprego, né? Ah, eu acho que é isso. Eu acho que eu acho que não cair por essa síndrome do impostor é o principal. É acreditar que você tem essas skills que a indústria está procurando, você só tem que se vender dessa perspectiva e tem muitos recursos online para você conseguir se perceber, se conhecer dessa perspectiva que a gente não está tão acostumado na academia. Verdade. Bom, se ninguém tem mais perguntas, Juan, muito obrigada. Eu fiquei muito feliz que está aceitando nosso convite, é muito legal. Enfim, ver pessoas que a gente se formou dando certo e dando muito certo, a gente fica meio que orgulhoso, assim. Então, fico muito feliz de tu estar aqui. Bem-vindo à Balsa. E se tem algum membro novo aqui também, bem-vindo também. Usem essa associação para se conectarem, né? Agora a Rua está aqui também, já é mais uma conexão para quem está em Boston, para quem não está também. E vamos mantendo contato. Muito obrigada a todo mundo que entrou. Se tiver mais alguma pergunta, podem mandar aí. O Rua tá no WhatsApp lá da Balsa, é só perguntar também. Me adiciona no LinkedIn, me manda perguntas no LinkedIn também. Beleza, ótimo, perfeito. E para os que estiverem em Boston, se quiserem fazer um happy hour, só me avisar. Vitor, não sei se tem mais alguma coisa para falar. É, Acho que é isso, é só agradecer mesmo a presença do Juan, falar pro pessoal que entrou, se abriu esse evento para não membros, então se tiver alguém que ainda não é membro da associação, por favor, fique à vontade para se associar, porque a gente vai ter outros eventos como esse. E puxando um gancho também do que a Roberta falou, a Roberta ah, que é a líder da pasta de business e venture, de realmente aproveitar essa nossa comunidade, né? Porque eu acho que isso que é o que a Balsa faz de mais valor para os membros, que é essa rede de conexão, que é o que o Juan pontuou durante a fala dele toda de como esse networking é importante para você ou transicionar ou conseguir uma promoção ou trocar de emprego. Acho que é isso. Super obrigado de novo pelo seu tempo. Acho que foi ótimo, foi super proveitoso. Obrigado pelo convite, gente. E espero conversar com vocês mais no futuro. e boa viagem. Boa sorte na neve. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, gente. Pessoal, obrigado. Para a gravação, como faz isso?